E o assunto de hoje, confesso para vocês, caros amigos, caros ouvintes, caros internautas, que ele me despertou muita curiosidade, principalmente pelo tema que a Associação Empresarial e também o Sebrae trazem nesta quarta-feira para uma palestra aqui na cidade de Rio do Sul com o Dino Gueno, que é empresário e também mentor em vendas. Porque o Centro de Inovação Norberto Fran vai receber a palestra Somos Todos Vendedores. O treinamento corporativo busca sensibilizar e mover todas as lideranças de áreas da empresa para a venda. Afinal, amigos, a venda no varejo nada mais é do que o resultado de processos bem feitos. Essa frase, somos todos vendedores, ela realmente pode ser afirmada, existe esta possibilidade no mundo dos negócios, seja desde uma caneta a uma espaçonave, existe essa possibilidade no mundo dos negócios? Boa tarde, Dino, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado você por abrir esse espaço tão nobre para a gente conversar sobre esse tema que eu amo e que é tão importante para todos. E por receber a gente aqui nesse estúdio lindo, nessa empresa organizada, nessa empresa bem cuidada. Antes de responder sua pergunta, você sabe que clientes abandonam empresas que os donos abandonaram primeiro, né? Então, quando uma empresa começa a perder cliente, começa a ter problema de movimento, começa a ter menos vendas do que tinha no passado, é um sinal que o cliente está abandonando, porque o cliente não para de comprar, ele só troca de empresa. E o cliente abandona empresas que os donos abandonaram primeiro. Então, sempre que eu entro numa empresa bem cuidada, uma empresa organizada, uma empresa limpa, uma empresa... aí você fala, mas isso é o básico, mas muita gente não faz o básico, né? Então, quando eu entrei aqui, eu fiquei muito contente de estar numa empresa onde o cliente não vai abandonar, porque as pessoas estão cuidando dela, né? Da recepcionista, os colaboradores, né? Todo mundo. Bom, mas respondendo a sua pergunta, eu vou além do mundo empresarial. Eu penso que nós somos todos vendedores em qualquer aspecto da vida. Uma mãe que está educando um filho a escovar o dente, ela precisa vender, seja pela educação, seja pela conscientização, mas ela vai vender que tem que escovar o dente. Uma filha que quer sair à noite, todos nós já fomos esse filho, né? Que queria sair à noite e tinha que vender para a mãe, para o pai. Não, mas eu vou em boa companhia. Não, mas então faz o seguinte, eu não... Vamos negociar, né? Eu não posso voltar meia-noite para voltar às 10, então eu volto às 10, mas deixa eu ir, né? Ou seja, a gente está o tempo todo vendendo. Um líder está vendendo para a equipe um projeto novo, uma meta. Um liderado está vendendo para o seu líder, para o seu chefe ali uma possibilidade de aumento de salário, por exemplo, ou está pedindo um espaço para um projeto, ou seja, a gente está vendendo o tempo todo. E então, sim, somos todos vendedores. Agora, quando a gente leva isso para o aspecto empresarial, aí o bicho pega mais ainda, porque a venda é o único lugar por onde entra dinheiro numa empresa. Se você pensar, tudo numa empresa é despesa, né? Tudo numa empresa, o ar-condicionado, a energia, a manutenção, a limpeza, os produtos que você consome, os funcionários, o dono, quando ele tem um prolabore, tudo é despesa. Só tem uma pessoa que coloca dinheiro ali, o cliente por meio da venda. Ou seja, a venda é a atividade prioritária de qualquer empresa que quer existir no futuro, né? E a venda, ela é um conjunto de técnicas, porque a gente escuta muito falar, né, de esse é um vendedor nato, esse é um vendedor por natureza. Existe isso? Isso é mito? Ou, de repente, a pessoa que diz esse é um vendedor nato é porque consegue dominar com mais facilidade essas técnicas de venda? Boa, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que existem pessoas que têm uma facilidade maior para comunicação e para persuasão. Existem pessoas que desenvolvem ao longo da vida, por uma série de questões, uma capacidade maior de convencer o outro. Mas são capacidades desenvolvidas. A pessoa não nasce, né? Você não nasce sabendo fazer bolo. Né? Se a pessoa não vê a mãe fazendo, se não pratica, se não queima uma ou duas formas, você nunca vai saber fazer um bolo. Então, eu penso que a venda, assim como a liderança, que é um outro mito, né? Eu quero um líder nato. Não é. A pessoa vai aprendendo ao longo da vida. Então, a venda, respondendo sua pergunta, é uma competência que qualquer pessoa pode aprender e deve aprender, independente de ser um vendedor ou não na função, né? Por exemplo, aqui na rádio, nesse negócio aqui de comunicação, você não é do departamento comercial, você é aqui da frente de conteúdo, você entrega a programação, você dá um show. Só que se você não estiver profundamente envolvida com a venda, o teu vendedor lá embaixo vai ter problema quando vai visitar o cliente. Se
a pessoa da limpeza e manutenção estiver profundamente envolvida com a excelência no que faz, quando o cliente vier visitar aqui, fala, putz, mas essa empresa é meio bagunçada, eu não sei se eu vou anunciar aqui não. Ou seja, mesmo quem não é de vendas precisa se sentir e ser um vendedor. E sim, é possível aprender, porque a venda nada mais é além do que uma etapa de um relacionamento humano. Então, o que é vender? Né? Se a gente pensar assim, o que faz a venda acontecer? A venda faz acontecer... o que faz a venda acontecer é, primeiro, eu entender, eu ter objetivos e metas claras com o que eu quero com a venda. Né? Eu não estou vendendo por vender, eu vendo para alguma coisa. Eu, vendedor, vendo para realizar os meus sonhos pessoais. Eu, empresário, vendo para prosperar, para dar segurança para minha família, para dar emprego, para fazer a coisa acontecer, para essa empresa ter um futuro. Né? Então, primeiro, por que eu vendo? Segundo, o processo de venda passa por entender o cliente. Eu olhar para você e reconhecer um ser humano. Eu olhar para você, não olhar um cliente em si, alguém que tem um dinheiro para me dar, um Pix para me fazer, mas um ser humano que tem suas preocupações, suas dores, seus sonhos, tem família, tem pessoas que quer cuidar, quer fazer bem, que tem problemas a resolver. Entender a sua necessidade, entender o seu desejo, conectar isso com produtos ou serviços que eu vendo, fazer uma apresentação encantadora, entusiasmada, né? A gente adora pessoas entusiasmadas. O que é o entusiasmo? É ser cheio de Deus, né? A raiz da palavra entusiasmar, né? Entusiasmado é ser cheio de Deus. Ou seja, eu te apresentar de forma encantadora, eu contornar suas objeções, porque você traz alguns nãos na sua cabeça, tá muito caro, não, hoje não é o dia, eu vou pensar, eu preciso falar com meu marido, eu preciso falar com a minha mulher. São objeções que as pessoas trazem. Eu vou contornar as objeções fazendo perguntas inteligentes, vou fazer um fechamento e vou acompanhar esse cliente, ou seja, vou fazer um pós-vendas para checar se ele está feliz, se ele gostou, né? Para ele lembrar de mim, quando ele precisar de novo, eu tô aqui. Isso é fazer pós-vendas, é acompanhar, é estender o relacionamento. Ou seja, tudo isso só acontece, Helene, se tiver um relacionamento, uma confiança. Por isso que a venda é uma etapa de um relacionamento humano. A venda como um processo de venda, ela é diferente quando a gente está falando do digital, do analógico, do senhor, da senhora, da Dona Ida. Lá no meu bairro tem a Dona Ida, que tem um mercadinho do lado do meu prédio. A venda da Dona Ida, ela é diferente porque ainda é um mercado num bairro, um pequeno negócio, ou a venda, esse contato, essa humanidade, ela acaba sendo presente em todas as formas de negociação. A palestra vai trazer um pouquinho disso também? Eu gosto muito de fundamentos, né? Os fundamentos, eles nos permitem atravessar diferentes momentos, transitar por diferentes tipos de negócios, transitar por diferentes clientes, porque fundamentos não são modismos, fundamentos não são passageiros, né? Como o próprio nome já diz, eles sustentam, eles seguram. Então eu sou muito interessado pelos fundamentos, eu sou muito interessado por aquilo que funciona na vida real. Né? Eu passo todos os meus dias em busca de casos de sucesso, tratando de casos de sucesso, ajudando casos de sucesso a acontecerem ou entendendo por que casos de sucesso acontecem. Então, a gente está falando de fundamentos com o dia a dia dos negócios que hoje estão vendendo bem. Então não são exemplos de 10 anos, 20 anos atrás, não são exemplos que a gente viu no livro, são casos de hoje, né, que fizeram recorde de vendas agora em fevereiro. É esse caso fresco, essas ações que a gente vai falar. Mas eu acredito que, eu concordo com você que em essência, tanto no digital como no físico, tanto no mercadinho de bairro como numa grande rede de lojas ou numa indústria, no fim das contas, os clientes, independente da sua idade, da sua formação, da sua cultura, do seu gênero ou da sua renda, eles querem uma coisa só, ter uma vida melhor. Né? O que o cliente quer? Ele quer acesso a bens e serviços num custo-benefício que ele considere honesto, ou seja, que ele considere que a relação está equilibrada. Ele quer ser bem atendido, ele quer ter um suporte se der algum problema, se tiver que fazer uma troca, se tiver alguma dificuldade. Ele quer só isso. Em essência é muito simples. Né? Se eu vou no mercadinho do bairro, eu quero isso. Se eu vou numa rede de lojas, eu quero isso. Né? É claro que os modelos de negócio, eles mudam. Então, se eu tenho um mercado de bairro, existe uma relação ali de proximidade, uma relação de intimidade com o cliente que uma grande rede não vai ter. Então, essa é a força do mercado do bairro. Né? Eu te chamar pelo nome, eu saber detalhes da sua vida, da sua família. Né? A gente tem uma confiança que daqui a pouco eu estou na caderneta ainda, em 2023, né? Estamos, Gina, Estamos, acredite. Exatamente, eu sei. Mas aí, por outro lado, você tem uma rede que não tem isso, mas tem outra coisa, né? Tem um sortimento maior, tem um financiamento do cliente, tem um CRM muito inteligente, que está um passo à frente,
Quer dizer, o vendedor já te conhece muito bem porque ele puxa uma informação. Mas você entende que, sendo no pequeno, simples, rústico, que parece que está lá há 40 anos, mas funciona, ou sendo no sofisticado, que é uma cadeia omnichannel, que você compra no site, retira na loja e tal, no final das contas as pessoas querem viver uma vida com que elas sonham, né? Dar mais conforto para os filhos, dar mais segurança para sua família, né? Elas querem ter uma vida melhor. No final é sobre isso. E aí só uma coisa interessante, a gente está em 2023 falando de omnichannel, falando disso tudo, e tá lá o caminhão, o carro do sonho passando na sua rua, né? Então assim, né, não é incrível? Eu tô lá, eu moro em Florianópolis, eu sou vizinho aqui praticamente, e eu tô lá, eu fico pensando, pô, Florianópolis, assim como aqui, vocês têm muitas startups, vocês têm uma empresa de tecnologia, vocês têm indústrias muito avançadas, né? Ou seja, a gente está vivendo uma modernidade, né? Nós, tanto aqui como Florianópolis, são exemplos de desenvolvimento humano e tal, mas no sábado à tarde passa o caminhão do sonho lá na minha rua, né? Que é um modelo de negócio super das antigas, mas tá lá, tá funcionando, né? Tá acontecendo. Por quê? Porque para alguns clientes aquilo tem valor. Eu acho que a chave, Lene, sempre é entender o seguinte: para o meu cliente o que tem valor. Para o meu cliente o que tem valor. E aproveitando para parabenizar aqui tanto a Associação Comercial como o ViaCred, Alto Vale e o Sebrae, e vocês também, né, por estarem abrindo esse espaço, porque por mais que a gente fale de fundamentos, ou por mais que muitas coisas o nosso empresário, o vendedor que está nos ouvindo já sabe, muitas vezes ele não pratica, ele não faz, né? Todo mundo sabe o que é uma vida saudável, mas quantos praticam de fato um cuidado para uma vida saudável? A gente sabe, mas será que pratica? Né? Eu sei que tem que atender bem, mas se eu fizer uma pesquisa de atendimento ali fora, a cada 10 empresas, quantas eu vou dar uma nota 10 no atendimento? Provavelmente é a minoria, como em todas as cidades do Brasil, né? A gente tem esse desafio. Então não é o que eu sei, é o que eu faço. Então eventos como esse, né, essas iniciativas que a gente está vivendo aqui juntos, elas nos relembram, nos estimulam, reforçam, né? Ou elas nos ensinam, caso eu não saiba. É por isso que esse espaço que vocês estão dando aqui na Jovem Pan, por isso que esse apoio da ViaCred, Alto Vale, do Sebrae e também da Associação Comercial são super importantes. Era até esse intuito da pergunta, quando tu falas disso, das ideias que funcionam. Quando a gente foca só no varejo, na venda do varejo, eu acredito que principalmente nos últimos 3 anos, nesse período pandemia e pós-pandemia, foi um dos setores que mais precisou criar até alguns novos modelos de venda, né, Dino? As lojas tiveram que, em alguns momentos, fechar suas portas e tiveram que continuar vendendo como elas, da forma que elas não sabiam, elas não tinham mais uma vitrine para mostrar, para atrair os seus clientes. Isso também é abordado um pouco na tua palestra de repente, acho que a palavra reinvenção não dá para usar nesse momento, porque vender é vender e pronto, você precisa oferecer um produto ou um serviço. Mas essa nova metodologia de oferecer o seu produto, oferecer o seu serviço, ela também vem de alguma forma nessa palestra, em todo esse estudo que tu apresentas? Sem dúvida. Hoje a gente vai ver, se eu pudesse resumir rapidamente os pilares aqui, né? O primeiro pilar seria, que a gente vai tratar hoje, o posicionamento. O que é o posicionamento? É a maneira como eu quero que meu negócio, minha loja, ou minha indústria, ou meu serviço seja lembrado e por qual público. Essa é a primeira pergunta-chave, né? Então esse é o primeiro ponto, a gente vai explorar formas de entender isso, delimitar isso e tomar uma decisão em cima disso, porque todo o resto é desdobramento disso. Depois é o que eu chamo de calendário milionário, que é como a gente desenha o nosso ano, como a gente olha daqui para frente e entende as oportunidades que estão pela frente, que tem a ver com esse público-alvo, tem a ver com o meu posicionamento. E aí estão as oportunidades, por exemplo, de anúncio, aí estão as oportunidades de publicidade, de propaganda nos canais certos, aí estão as possibilidades de expandir a área de atuação do meu negócio usando também o digital, né? E quando eu falo do digital, eu não estou falando aqui de um super e-commerce, eu estou falando de eu entender, por exemplo, o WhatsApp como uma super ferramenta de vendas. Agora, Lene, deixa eu te falar, abrindo parênteses aqui sobre o WhatsApp. O WhatsApp ele é igual uma loja. Se ele não tiver um dono, se ele não tiver meta e se ele não tiver verba, ele não vai vender como uma loja, mas dá para vender como uma loja. Eu tenho vários casos que eu vou contar hoje à noite. Então o que é verba, o que é meta é o seguinte, você foi contratada para fazer o WhatsApp bombar. Você vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro se seu WhatsApp vender. Ao mesmo tempo eu tenho anúncios no digital mandando o cliente para o WhatsApp. Ao mesmo tempo, se eu faço um anúncio aqui na rádio, eu já cito no finalzinho, peça também pelo nosso WhatsApp, telefone e tal. Ao mesmo tempo, eu tenho ali um fluxo de venda no WhatsApp e eu estou pagando um programinha para me ajudar a automatizar a primeira etapa do atendimento e não perder oportunidades. Você mesmo, se eu perguntar quantos orçamentos você já pediu
e que nem foram respondidos no WhatsApp. Ou foram respondidos depois, você entrou numa reunião, você entrou aqui numa gravação, você esqueceu e a pessoa nunca mais te chamou. Olha quanto dinheiro fica na mesa num WhatsApp mal cuidado. Então, sim, essa é uma das etapas. Depois a gente fala de sortimento, que tem a ver com o produto ou serviço certo para o momento certo. Né? Só vende bem quem compra bem, no caso do varejo. Ou seja, eu preciso ter o produto certo. Ou quem tem serviço, o serviço adequado para o momento. E, por fim, o time. Né? Afinal de contas, qualquer negócio é feito por pessoas, para pessoas. E as pessoas, elas precisam de 3 coisas. Posso falar o que as pessoas querem? Deve, por Posso favor. revelar um segredo? Vocês me permitem? Ou é só hoje à noite? Não, faz o seguinte, ó, de 3. Spoiler. Tá, de 3 eu só vou falar 2, tá bom? Tá bom. O terceiro, que é o talvez que as pessoas mais gostem, eu só vou falar hoje à noite na palestra, Isso beleza? aí. Fala pra mim quando o Tá microfone bom, eu desligar. falo Pode depois, ser. eu falo depois no ouvido, assim, bem baixinho aqui. Vamos lá. Mas as pessoas, elas querem 3 coisas só, né? De uma empresa, de uma organização. E se você aprender a dar isso para as pessoas, né? Você como líder, você como empresário, você como gestor, se você aprender a dar isso para as pessoas elas vão dar o que elas têm de melhor. As pessoas podem dar o que elas têm de pior, né? Que é a fofoca, que é a intriga, que é a má vontade, que é a sabotagem. E às vezes as pessoas sabotam sem nem perceber que estão sabotando um projeto ou uma empresa. Elas podem dar o que elas têm de pior. Só que essas mesmas pessoas podem dar o que elas têm de melhor. Né? Que vai determinar isso? A qualidade desse líder, o que esse líder sabe, o que esse líder faz, como esse líder estimula, né? Claro que aí tem uma discussão se é a pessoa certa ou não, mas vou partir do pressuposto que é a pessoa certa, tá bom? E as pessoas querem só 3 coisas. A primeira é respeito. As pessoas querem chegar numa empresa, numa organização, e elas querem sentir que ali elas têm voz, elas têm um espaço, elas têm um lugar onde elas são enxergadas como um ser humano, onde o líder e os colegas respeitam sua individualidade, seu estilo, seu modo de ser, sua história, seu sotaque, né? Onde ela não sofre bullying, onde ela não sofre preconceito. As pessoas querem respeito, porque às vezes elas não têm respeito nem em casa. Ela sai de casa brigado com a esposa, com o marido, com alguém, e ela chega na empresa, ela quer sentir o lugar onde ela existe e ela é respeitada. Segunda coisa que as pessoas querem é reconhecimento. Porque o reconhecimento, ele é o que nos impulsiona, né? Quando você é promovido, quando você recebe um prêmio, quando você recebe uma medalha, quando você recebe um bônus, seja ele em grana, seja ele numa experiência, né? Exemplo, o funcionário que atingiu a meta, eu dou uma experiência ali com a família, o rodízio de pizza com a família. Poxa, para ele ir para aquele lugar com a família, aquilo vai ficar na memória para sempre, né? Então, promoção frequente, à medida que a pessoa vai atingindo metas e tal, vai crescendo, isso nos estimula a dar o nosso melhor. Então as pessoas querem respeito, reconhecimento, e o terceiro só vai saber hoje à noite, que é igualmente importante. Não tem aquela pessoa que quer pagar para ver, não sei, vamos ver o que vão falar. Meu amigo, próximo evento aqui que o Sebrae fizer, vai logo, se inscreve logo de primeira, não pensa 2 vezes, só vai. Você não precisa de tudo. Eu sempre digo o seguinte, a gente precisa, é igual uma conversa aqui, a gente não precisa levar tudo. Se a gente pega uma ideia produtiva dessa conversa, já valeu a gente ter parado aqui para conversar. Se você vai a uma palestra, você não precisa de toda a palestra, você não precisa de todos os conceitos. Se você extrair da palestra uma coisa que no dia seguinte você coloca em prática e aquilo muda o teu resultado, já valeu a pena. Então é isso. A gente é resultado do que a gente sabe, do que a gente faz. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, melhores decisões a gente toma, mais assertivo a gente é, mais competente a gente é, mais caro a gente pode cobrar, inclusive, do cliente. Né? É verdade. Quando sei lá, você tem 2 médicos, vamos pensar aqui juntos. Você tem filhos. Filho fica doente, Deus o livre, né? Bati na madeira para você que talvez não ouviu aí. Mas seu filho ficou doente, Deus o livre. Tem um médico que cobra R$300 uma consulta, tem um médico que cobra R$1.000 a consulta. É bem provável que você escolha o médico de 1.000, mesmo sem saber muito da reputação dele, que você pensa, poxa, se o outro fosse bom, ele também estava cobrando 1.000. Né? E esse de 1.000 não cobra 1.000 porque ele quer. Possivelmente ele estudou mais, ele se preparou mais, né? Ou seja, para você que é empresário, empresária, para você que é funcionário, funcionária, né? Você quer valer mais no mercado, você quer poder cobrar mais, você precisa saber mais. Você precisa ser mais competente, você precisa ser melhor, né? Sair da média. A média é uma merda, desculpa o palavrão, mas a média é uma merda. Se você pensar a média, eu tô na média. Meu amigo, você tá ruim, porque a média é composta dos piores, dos melhores dos piores. Né? A média é exatamente isso, pensa bem. Tem os piores aqui embaixo, e tem os melhores lá em cima. A média está no meio, né? Então a gente tem que ser acima da média. E o primeiro passo a ser acima da média é investir em conhecimento, em informação, formação. E ter humildade de saber que a gente não sabe tudo e precisa de ajuda. Um prazer te conhecer. Volte outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. Só me trazer. Posso dar um presente para quem está ouvindo a gente? Pode, se você está me ouvindo, vai lá no meu Instagram, @DinoGueno, vai lá, @DinoGueno.
me chama lá no direct do Instagram, na mensagem, e eu quero te dar de presente um material que só os meus alunos têm acesso, que é uma lista, é um material que eu elaborei ao longo de meses de trabalho, onde eu reuni 100 explicações de campanhas de marketing para lojas venderem mais. Então, é um e-book que eu não vendo, eu só entrego aos meus alunos, mas que tem 100 ideias de ações de vendas. Então, vá lá no meu Instagram, @DinoGueno, manda um salve para mim lá, manda um oi, fala, eu quero minha lista das 100 ideias, e eu te mando o link para você baixar, tá? Um presente para você que está ouvindo a gente aqui. Dino, obrigada pela sua participação à noite, então, todos têm um encontro marcados lá no SINF, né? Eu ia falar na Associação Empresarial, vamos acostumar a falar no Centro de Inovação Norberto Fran. Obrigada mais uma vez.